todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Amém. Só até aqui, em nome de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus, adorando o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Pois esse texto, irmãos, ele tem falado muito no meu coração. Pois sabemos, né, irmãos, que muitos o Senhor deixou na terra para pregar a palavra do Senhor, para anunciar a palavra do Senhor, né, para que o povo, né, aquele ao qual no livro de Gênesis a palavra vai dizer que o Senhor, aleluia, Jesus, ele criou e formou, né, o homem do pó da cinza, né, para que ele adorasse a este Deus, né? Mas muitos deles, né, muitos que o Senhor levantou para, aleluia, Jesus, pregar a palavra, anunciar o evangelho, para que o povo viesse, né, a adorar a este Deus que nos formou. Muitos foi criado, muitos foi levantado, mas muitos não conseguiram, né? Muitos não conseguiram, né? Isaías foi um que pregou muito, né? Falou muito de Jesus, que Jesus ele é um libertador, que ele é um salvador, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, louvado seja Deus. Muitos profetas Deus levantou, mas o povo, aleluia, Jesus, o povo continuava da mesma forma, da mesma maneira. Louvado seja Deus. Então esse texto aqui, irmão, me faz lembrar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, o seu unigênito. Quem é? O primeiro. Ele não tinha mais nenhum, não tem mais nenhum, seu único. Qual a mãe, qual é o pai, aleluia, Jesus, que poderia fazer isso? Nenhum poderia fazer isso. Mas Deus, por amor às nossas vidas, para que nós retornasse, aleluia, Jesus, para aquele lugar que Ele está nos preparando, né? Jerusalém, a nova Jerusalém. Foi preciso, louvado seja Deus, o Senhor Deus, fazer esse sacrifício, enviar o seu Filho unigênito. Só que o interessante, irmãos, que na caminhada, eu lendo aqui os textos, né? Muitos e muitos foram levantados, muitos foi erguido por Deus para pregar a palavra, para anunciar a palavra, mas nem todos tiveram, né, o efeito no coração das pessoas como Jesus, quando ele esteve na terra pregando a palavra do Senhor. Porque se, aleluia, Jesus, por nós estar aqui nesta noite, foi preciso, louvado seja Deus, Jesus ser enviado para a terra. Louvado seja Deus. E no livro de João, irmãos, a Bíblia vai dizer, 1 João, a Bíblia vai dizer que João, aleluia, Jesus, pregando o evangelho do Senhor no Rio Jordão, ele vai dizer assim, no 1 de João, ele vai dizer assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que se foi feito se fez. Então, se o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, irmãos, então o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, o nosso Espírito Santo, Ele é um Deus só, louvado seja Deus. Porém o Filho, louvado seja Deus, o Espírito Santo estava em um só corpo. O corpo esse do nosso Deus, ele estava dentro do corpo do nosso Deus. Aleluia, Jesus, eles são só, louvado seja Deus. Agora, aleluia, Jesus, por que eu voltei aqui em João e eu consigo entender o que, irmãos, desse texto? Que para, aleluia, Jesus, para que o povo, aleluia, Jesus, agora voltasse a conhecer a Deus novamente, voltasse a se render aos pés do Senhor novamente, foi preciso esse verbo, irmãos, que estava dentro do nosso Deus, aleluia, Jesus, ele ser enviado para a terra, louvado seja Deus, um verbo que se fez carne, um verbo que se fez homem, um verbo que no mesmo tempo que era homem, ele também era Cristo, louvado seja Deus, para pregar, aleluia, Jesus, a verdadeira palavra, a qual muitos não conseguiram pregar a verdadeira palavra. Qual é a verdadeira palavra, irmãos? Aquela palavra que ela é pregada e ela vai no nosso coração, aleluia, Jesus, como uma espada de dois gumes, e ela cria um efeito muito grande, separando, louvado seja Deus, aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Eu sempre, quando eu estou orando, irmãos, eu peço para o Senhor. Tem muitos aí nesse mundo aí, aleluia, Jesus, que vivia que nem nós. Muitos já ouviram a palavra do Senhor. Quantas pessoas já chegou este povo no mundo e já pregou a palavra do Senhor? Só que nem todos, irmãos, têm a palavra verdadeira, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma, louvado seja Deus. É por isso, irmãos, que eu já falei aqui em cima, eu sei que eu sou pequeno, eu sei que eu sou falho,
eu oro ao meu Pai, eu falo para o meu Deus: Senhor, põe na minha boca, aleluia, Jesus, a mesma palavra que um dia pregaram no meu coração. A palavra que foi pregada no meu coração, ela criou, aleluia, Jesus, um dano muito grande no meu ser, louvado seja Deus. Ela criou uma separação entre o que é de Deus e o que não é de Deus, louvado seja Deus. Então, irmãos, muitos aí fora pregam a palavra do Senhor, prega muito para os que estão aí na escravidão, nas garras do inimigo, mas nem toda palavra que é lançada no coração dessas pessoas, ela causa um efeito grande, louvado seja Deus. Por isso que existiam muitos profetas pregando a palavra do Senhor. Muitos foi levantado por Deus, aleluia, Jesus. Desde a criação do mundo, se você for observar, aleluia, Jesus, Adão, Noé, mas o povo se corrompia, irmãos. O povo, aleluia, Jesus, não era liberto daquilo que desagradava a Deus. Deus foi levantando os profetas, mas chegou uma certa hora, irmãos, que foi preciso, aleluia, Jesus, o nosso Deus, ele enviar o seu Filho unigênito, louvado seja Deus, para a cura do pecado do povo, aleluia, Jesus, para libertar o povo, para que eu e você, aleluia, Jesus, nesta noite, pudesse ter o privilégio, o prazer de estar participando deste pão, participando desse sangue, louvado seja Deus, o qual, louvado seja o nome santo de Jesus, é o qual que nos dá certeza para levar um dia para o céu, louvado seja Deus. Oh, aleluia, Jesus. Agora o céu, louvado seja Deus, como João está falando, um verbo que se fez carne, ele habita no meio de nós, ele prega a palavra, louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer em João, meu, que ele é a luz, mas ninguém quis saber da luz. Sabe por quê, irmão? Ninguém quer saber da luz, porque coisas erradas quando a gente faz na luz todo mundo vê, mas as coisas erradas quando a gente faz na escuridão ninguém vê, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Agora o Senhor, irmãos, enviou o seu Filho unigênito, aleluia, Jesus, para pregar a palavra, louvado seja Deus. Foi pregado nesta noite aqui, foi falado nesta noite aqui, irmãos, que Jesus, aleluia, Jesus, ele foi enviado, aleluia, louvado seja Deus, para nos dar vida e vida com abundância, para que nós pudéssemos estarmos aqui. Realmente, se não fosse ele, irmão, nós não tínhamos abrido nossos olhos nesta manhã. Verdade. Aleluia, Jesus, para estar aqui, foi preciso, aleluia, Jesus, o nosso Deus, ele deixar o seu Filho vir nesta terra, esta terra cheia de pecado, esta terra, louvado seja Deus, que o Senhor fez com tanto amor, com tanto carinho, mas o pecado se arrastou de uma forma tão grande, louvado seja Deus, que é até difícil pregar a palavra do Senhor. Mas o Senhor Jesus, ele disse: não, Pai, eu vou para resgatar o teu povo. E o verbo que se fez carne, irmãos, veio para a terra, louvado seja Deus, 100% homem, 100% Cristo, louvado seja Deus, 100% homem. Por quê? Para mostrar para eu e para você que somos homens, que nós somos capazes de vencer, aleluia, Jesus, estas tribulações, estas lutas, louvado seja Deus, e um dia subir para o céu, assim como naquele que desceu, ele subiu, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E a Bíblia vai dizer que ele pregando a palavra do Senhor, ele anunciando a palavra do Senhor. Se você for ver em muitos textos, o Senhor, ele foi humilhado, ele foi pisado, louvado seja Deus. E alguns textos dá a entender que o Senhor pregando nas sinagogas, foi preciso agora Jesus correr com os seus discípulos, fugir para não ser apredejado, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus, ele pregou muito nas sinagogas. Ele falou do ministério, do reinado do seu Pai, da Nova Jerusalém, louvado seja Deus. Dá a entender que o Senhor pregou muito. E a Bíblia vai dizer, irmãos, aqui, aleluia, Jesus, em João 3, que vai dizer que ele pregando, anunciando da palavra do Pai, louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que havia entre os fariseus um homem chamado de Nicodemos, louvado seja Deus. Homem entendido da palavra, homem conhecedor, louvado seja Deus, sábio, louvado seja o nome santo de Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que ele procura Jesus uma noite e fala para Jesus assim: este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Entenda, irmãos, que nesse segundo verso, aleluia, Jesus, no capítulo 3, ele sabia que Jesus era o Cristo,
Ele sabia que Jesus era o enviado do céu, aleluia, Jesus, para pregar as boas novas, aleluia, Jesus, o verdadeiro caminho, a qual é esse caminho que eu e você está vivendo para subir para o céu. Ele sabia, eles conheciam, louvado seja Deus, mas ele não dava o braço a torcer. Ele não queria saber, louvado seja Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque eles esperavam, aleluia, Jesus, um rei, aleluia, montado a cavalo, cheio de exército, um homem rico, né? Mas veio um homem humilde. Observamos, louvado seja Deus, que em Mateus, se eu não me engano, 16 ou é 26, a Bíblia vai dizer que na última Páscoa, louvado seja Deus, o Senhor Jesus, ele dá um dos sinais, aleluia, Jesus, da sua humildade. Ele pega uma bacia com água, louvado seja Deus, e ele lava os pés de todos os seus discípulos, mostrando, aleluia, Jesus, que aquele que não serve não pode ser servido. Louvado seja o nome santo de Jesus. E os seus discípulos, eles observando aquilo, irmãos, e o mestre vai falar para eles, aleluia, Jesus, eu vim para servir. Pois aquele que não serve, aleluia, Jesus, não pode ser servido. Louvado seja Deus. Jesus, ele veio, irmão, cheio de humildade, cheio de amor, cheio de compaixão, aleluia, Jesus, para que pudesse, louvado seja Deus, aleluia, tocar no coração daquelas pessoas. E Jesus, ele conseguiu, irmãos. Pois o Senhor, irmãos, ele continua falando ao coração de Nicodemo que não pode agradar a Deus se não nascer, aleluia, Jesus, do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Se não nascer de novo, louvado seja Deus. E Nicodemo, irmão, ele fala para ele: como pode, Senhor? Agora um homem, louvado seja Deus, ele nascer de novo, já estando velho, como é que pode ele voltar o coração, voltar a barriga da sua mãe, voltar a madre da sua mãe? Nicodemo, aleluia, Jesus, era um homem entendido, irmãos, mas das coisas espirituais ele não entendia nada. Louvado seja Deus. Tem muitos até, irmãos, que conhecem a palavra do Senhor, aleluia, Jesus, na revelação da parte do Senhor, ele ainda não tem, louvado seja Deus. E o texto vai falando, irmãos, que Jesus vai conversando com ele, louvado seja Deus, e fala para Nicodemo: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Louvado seja Deus. Aí, irmãos, onde eu quero pregar é aqui, irmãos. E Jesus, ele continua dizendo para Nicodemo: e como Moisés, aleluia, Jesus, levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem, louvado seja Deus, seja levantado. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, quando eu li esse texto, irmãos, aqui, não importava, aleluia, Jesus, não importa o que as pessoas pensem, ou que outros decidem pensar. O Senhor Jesus, ele veio, aleluia, Jesus, para sofrer. Ele veio para passar com aquilo tudo, para que pudesse, irmão, nós estarmos aqui nesta noite. Aleluia, Jesus está falando dele mesmo aqui. Era preciso ele ser levantado naquela cruz. Era preciso, louvado seja Deus, ele ser humilhado, ele ser pisado, louvado seja Deus, ele ser furado na sua costela. Era preciso ele subir aquela via dolorosa com aquela cruz pesando 150 quilos, louvado seja Deus, para que eu e você pudéssemos estar aqui, louvado seja Deus. E como foi falado aqui nesta noite, muitas das vezes, aleluia, Jesus, nós ficamos medindo, nós ficamos medindo esforço para vir para a casa do Senhor. Muitas das vezes nós ficamos deixando se levar pelo cansaço. Muitas das vezes nós se deixamos levar pelas circunstâncias, aleluia, Jesus, do dia a dia. Louvado seja Deus. Mas o nosso Jesus, ele sofreu, irmãos. Ele passou por coisas tremendas, por coisas fortes. Se ele quis, já pensou, se ele, por causa de tudo aquilo ali, ele desistisse de mim, de você? Mas na mente dele, irmãos, ele entendia que ele tinha que beber aquele cálice. Aquele cálice ali não poderia passar por ele, louvado seja Deus. No Getsemane, quando ele estava ali no Getsemane orando, louvado seja Deus, aleluia, Jesus, ele fala para o seu pai: Senhor, meu pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, aleluia, Jesus, seja feita a tua vontade. Louvado seja Deus. Era preciso o nosso Jesus, irmãos, ser levantado naquela cruz. Louvado seja Deus, para que eu e você, aleluia, Jesus, pudéssemos estar aqui glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome santo de Jesus. Louvado seja Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Porque Deus amou o mundo, irmãos, de tal maneira, aleluia, Jesus, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, esse verso 16, irmãos, eu fico observando. Os irmãos já parou para pensar? Os irmãos já pegaram, aleluia, Jesus, um hino
imã, louvado seja o nome santo de Jesus, e colocou, irmãos, no meio do monte de prego. O que acontece, os irmãos sabem o que acontece. O imã, louvado seja Deus, ele pega todos aqueles pregos, louvado seja Deus, e suga para cima dele. Toda aquela ferragem, todo aquele prego, louvado seja Deus, vai para cima deste imã. E eu, irmãos, quando eu li esse texto, eu comparei, aleluia, Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como um imã, louvado seja Deus. Ele veio para uma terra cheia de pecado, onde a humanidade, louvado seja Deus, estava cheia de pecado, pessoas pecaminosas, pessoas pecando tremida, terrivelmente, louvado seja Deus, contra aquele que nos criou, louvado seja Deus, aleluia, Jesus. E eu comparei aqui Jesus como imã, louvado seja Deus, e eu fiquei pensando, irmãos, quando eu li esse texto, eu fiquei observando o mundo cheio de pecado, a humanidade cheia de pecado, louvado seja Deus. E para este pecado, irmãos, agora ser curado, para que nós pudéssemos agora ter uma oportunidade, louvado seja Deus, de herdar o reino do céu, louvado seja o nome santo de Jesus, foi preciso Jesus ele descer na terra, louvado seja Deus. Jesus agora desceu na terra, louvado seja Deus, como eu estou dando esse exemplo, irmãos, como um imã, louvado seja Deus. E o pecado da humanidade, louvado seja o nome santo de Jesus, representa, louvado seja Deus, ferros, aços, louvado seja o nome santo de Jesus. Agora o Pai dele envia o seu Filho unigênito, louvado seja Deus, para a cura do meu e do teu pecado, louvado seja Deus. Porque se isso não acontecesse, irmãos, eu e você não poderíamos ter essa oportunidade. Louvado seja Jesus para todo sempre. Eu e você não poderia, louvado seja Deus, herdar o reino do céu, porque muitos profetas existiram na terra, muitos pregadores do evangelho existiram na terra, louvado seja Deus, mas nenhum, irmãos, desceu nesta terra com a palavra que o nosso Cristo ele desceu, louvado seja Deus. Agora Jesus é enviado, ele começa a pregar a sua palavra, ele começa a falar do reino, louvado seja Deus, e ele começa a dizer, aleluia Jesus, que ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Aleluia Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não ouvir a palavra do Filho, se não guardar a palavra do Filho no seu coração. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Agora, irmão, Jesus ele é enviado para a terra. Louvado seja Deus. Quando Jesus é enviado na terra, louvado seja Deus, ele está aqui com aquela mulher, ele escolhe aqueles discípulos, louvado seja Deus. Já eu volto aqui, irmãos, nessa interpretação que Deus ele tem me dado. Jesus ele é enviado à terra, ele começa a pregar a sua palavra. João está no Rio Jordão pregando a sua palavra, louvado seja Deus. João está batizando no Rio Jordão, louvado seja Deus. Só que João, irmãos, ele veio enviado pelo Pai para preparar o caminho, louvado seja Deus, do Filho, louvado seja o nome de Jesus. Porque Deus ele não trabalha de qualquer maneira, ele não trabalha de qualquer forma. Enquanto João estava pregando a palavra, enquanto João estava batizando, louvado seja Deus, no Rio Jordão, ele estava preparando o caminho para o Filho, louvado seja Deus. Ele dizia no Rio Jordão, aleluia Jesus, aquele que o Pai vem, aquele que vem após mim, eu não sou, aleluia Jesus, eu não sou privilegiado nem de amarrar as calçadas do pé dele, louvado seja Deus. Eu batizo com água, mas aquele que vem após mim, ele batiza com fogo, ele batiza com o Espírito Santo, louvado seja Deus. Agora a Bíblia vai dizer, irmãos, que João, ele avista Jesus, e ele fala, ali está aquele, aleluia Jesus, a qual o Pai tem falado, louvado seja Deus, que batiza com fogo. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus ele chega no Rio Jordão, louvado seja Deus, e aleluia Jesus, ele se dobra o joelho ali diante de João, e João ora pela vida dele, e a Bíblia vai dizer, irmãos, que uma pomba, um formato de uma pomba desce sobre a sua cabeça, e ele lembra, irmãos, que ali era o Filho de Deus, aquele que vinha, aleluia Jesus, para a cura e remissão do nosso pecado, louvado seja Deus. Agora entenda toda uma coisa, que depois disso aí, irmãos, a Bíblia vai dizer que o Senhor ele é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, louvado seja Deus, para ser tentado, para ser preparado, louvado seja o nome de Jesus. Agora imagina só, irmãos, eu fico observando uma coisa, se o próprio Filho de Deus,
Ele conduziu para o deserto para ser provado. Imagina eu e você. Imagina eu e você para ter algo da parte do Senhor. Eu e você para ser usado pelo Senhor. Muitas das vezes nós não quer ser provado, né? Muitas das vezes nós não quer ser caluniado. Muitas das vezes nós não quer, aleluia, Jesus ser, aleluia, Jesus levantado falso testemunho. Muitas das vezes nós não quer que levante barreiras na nossa frente. Nós não quer ser tentado. Mas o próprio Jesus, ele foi tentado. Ele foi no deserto ser preparado. Louvado seja Deus. E quando ele sai de lá, irmãos, ele sai preparado porque ele foi para o deserto, porque ele também veio 100% homem, 100% Cristo. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. E ele começa a pregar a sua palavra, e ele começa a ensinar o seu evangelho. E eu vou voltar, irmãos, aqui no texto aqui falando, e ele continua falando para Nicodemos. Louvado seja Deus. Olha, Nicodemo, louvado seja Deus, porque Deus, o meu Pai, Nicodemo, ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou a mim o seu Filho unigênito, aleluia, Jesus, aleluia, louvado seja Deus, para que o povo, aleluia, Jesus, tenha a vida eterna. Louvado seja o nome santo de Jesus. Para aquele que crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Agora, irmãos, aqui no texto eu fico observando, né? O Senhor começa a pregar a sua palavra. Ele levanta os seus discípulos. Louvado seja Deus. Ele reúne os seus discípulos. Era uma grande multidão seguindo a Jesus. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ali o Senhor agora, louvado seja Deus, representando, irmãos, que eu falei aqui, um imã, louvado seja Deus, sendo jogado sobre ele todo o pecado do povo. Todo o pecado daquela multidão que estava pegando ia para Jesus. Jesus veio, irmãos, para a cura do meio do teu pecado. Louvado seja Deus. E ali naquela cruz, louvado seja o nome santo de Jesus, foi crucificado. Louvado seja Deus, o nosso Cristo, carregando sobre si todos os pecados daquela multidão, todo o meu pecado, todo o seu pecado, para que eu e você, irmãos, pudéssemos estar aqui hoje. Louvado seja Deus, louvando e glorificando o nome santo de Jesus para todos sempre. Aleluia, Jesus. O interessante, irmãos, é que Jesus, ele muito bem é crucificado. Muito bem, aleluia, Jesus, ele recebe lança no seu lado. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus. Só que ele fala para os discípulos dele, irmãos, ele fala para os discípulos dele, que da mesma forma, irmãos, aleluia, Jesus, que ele desceu, ele iria subir. E não era para eles ficarem preocupados, não era para eles ficarem desanimados. Louvado seja Deus. Eles eram para ficar na espera. Louvado seja Deus, para o dia de Pentecostes. Louvado seja o nome santo de Jesus. A Bíblia vai dizer, irmãos, em Atos 2, louvado seja Deus, em Atos 1, a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele estava, aleluia, Jesus, ele volta à vida, ele é ressuscitado. Louvado seja Deus. Ele se apresenta para os seus discípulos. Louvado seja o nome santo de Jesus. E ele fala para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de glória e de poder. Louvado seja o nome santo de Jesus. A Bíblia vai dizer que quando ele está conversando com os seus discípulos, aleluia, Jesus, a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele sobe para o Pai, e diz que eles começam a olhar para cima e ver, aleluia, Jesus, aquele que preparou eles, aquele que ensinou eles indo embora. Louvado seja Deus. Só que a Bíblia também vai dizer, irmãos, que neste momento, louvado seja Deus, está dois varões, louvado seja Deus, dois varões celestiais, e fala para ele: por que estáis olhando para cima? Porque se preocupa, pois da mesma forma que ele subiu, louvado seja o nome santo do Senhor, ele vai mandar o Espírito Consolador, ele vai enviar o Espírito Consolador. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que em Atos 2, aleluia, Jesus, os discípulos estão à espera do Pai. Eles estão aguardando, louvado seja o nome santo de Jesus, o dia de Pentecostes acontecer. Eles estão em Jerusalém. Alguns textos vão dizer, irmãos, que tem mais de 120, louvado seja Deus. Eles estão esperando, aleluia, Jesus, o cumprimento da palavra do Senhor, aleluia, Jesus. Mas muitos, irmãos, muitos dos que estavam ali, eles não aguentam a espera, pois tinha mais de 120, e muitos não esperam, aleluia, Jesus, que se cumprisse aquilo que o Senhor queria que se cumprisse. E a Bíblia vai dizer, irmãos, aleluia, Jesus, que ele houve um vento, aleluia, Jesus, um vento forte, louvado seja Deus. E no texto de Atos 2 vai dizer assim, irmãos: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no lugar, e de repente veio do céu
um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estava sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Irmãos, muitos ali, irmão, desistiram. Ali tinha mais de 120 ali esperando, mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que apenas 120 foram cheios do Espírito Santo. Só 120 foram cheios do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo de Jesus. Irmãos, o Senhor, irmãos, Ele foi enviado para a cura do meio do teu pecado. Ele levou sobre si, aleluia, Jesus, todas o nosso pecado, todas as nossas enfermidades. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Ele foi morto, irmãos, para dar vida e vida com abundância para nossas vidas, para que eu e você pudéssemos estar aqui nesta noite participando do corpo e do sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus. A Bíblia também vai dizer, irmãos, que o Senhor, Ele foi, aleluia, Jesus, levado para o matador como um cordeiro mudo. Louvado seja Deus, sem falar nada. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes, irmãos, eu e você, qualquer coisinha, nós queremos parar, nós queremos largar o barco. Louvado seja Deus. Nós queremos desistir. Louvado seja Deus. Mas o Senhor, irmãos, Ele é um exemplo grande para que eu e você não desista da caminhada. Aleluia, Jesus. O Senhor é um exemplo grande para que eu e você continue, aleluia, Jesus, seguindo avante, seguindo à frente, aleluia, Jesus, nesta vida, irmãos, nesta vida, nesta caminhada. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, louvado seja o nome santo de Jesus para todos sempre. Aleluia, louvado seja Deus. Glória seja dada ao nome santo de Jesus. Irmãos, esta foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia, louvado seja Deus. Que os irmãos fiquem com esta palavra, irmãos, em nome de Jesus. O Senhor levou, irmãos, sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. Louvado seja Deus, para que nós pudéssemos, louvado seja Deus, estarmos aqui glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Amém, irmãos? Que os irmãos fiquem com essa palavra no seu coração, e assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.